muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos nesse nosso encontro ao vivo, neste dia 29 de novembro de 2025. Chegamos aqui ao nosso encontro de estudo, reflexão, resumo daquilo que meditamos no mês de novembro, na série Romanos, verso a verso, carta de Paulo tratando aí à luz da doutrina espírita, para reflexões, aprofundamento nessas conexões entre primeira revelação, segunda revelação, primeiro testamento, segundo testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento, à luz na perspectiva da doutrina espírita. Como você está vendo, eu sou Emerson Cavalcante e convido você desde já na página do Facebook, canal do YouTube, basta digitar NEP Vede Jesus e acompanhar conosco os estudos sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Recadinho que desde já eu dou. Chegamos neste sábado, então, ao nosso último encontro e também último programa da série Romanos Verso a Verso no ano de 2025. Vamos entrar num breve período de recesso aí no mês de dezembro, mas retomamos já no mês de janeiro. Dia 5 de janeiro, às 20 horas, segunda-feira, nós retomamos então a sequência dos nossos estudos aqui na Carta aos Romanos. Portanto, esse nosso encontro ao vivo vai finalizar aqui esse nosso ano de estudo. Eu gostaria realmente de trazer aqui a minha gratidão a todos aqueles que conosco compartilham esses estudos. Já estamos aí na terceira, indo para a quarta temporada em 2026, e tem sido seguramente de muito aprendizado para todos nós, né? E nós estamos aqui na condição de mestres da matéria, muito pelo contrário, somos aprendizes dessas brilhantes reflexões que Paulo traz através do seu pensamento, anotado nessas cartas apostólicas, que foram os primeiros documentos a circularem nas comunidades cristãs no primeiro século. Então, é um manancial extraordinário de ensino espiritual para todos nós, lembrando que aquele que propõe através do pensamento essas cartas é aquele mesmo que disse que não aprendera o evangelho de homem algum, mas do próprio Jesus Cristo. Vamos beber desta fonte pura. Sozinho não estou, mais uma vez, muito bem acompanhado aqui dos nossos estudos, nos nossos encontros ao vivo, em especial uma vez no mês, aos sábados, e trago primeiramente aqui com a gente André Fernandes, vindo lá de São Paulo com a gente. André, muito boa noite, seja bem-vindo. Opa, boa noite, Emerson, boa noite, amigos. É um prazer estar aqui com todos vocês mais uma vez. Obrigado. Muito bom, André, ter você aqui com a gente. A Juliette também está, daqui a pouco ela chega aqui com a gente, né? Ela deu uma pausa lá na câmera, está chegando agora, está chegando. Juliette hoje está diretamente do seu celular, mas conosco nessa conexão São Paulo, Rio de Janeiro. Juliette, seja muito bem-vinda, querida. Boa noite, amigos. Boa noite, Emerson, meu amiguinho André. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, falarmos de Paulo. E que eu queria deixar uma colocação. Nossa, Emerson, terminando mais uma temporada, né, amigo? Mais um ano. Que estudo delicioso! Como nós aprendemos nesses anos com Paulo, como a nossa curiosidade se despertou, não é, André, com esse estudo, como a gente aprofundou entre nós esse estudo. Queria te agradecer, deixar a gratidão aqui por esses encontros, porque eles são muito, muito, muito reflexivos, muito bons, meu amigo. Só agradeço, Juliette, em especial também a participação de vocês, que tanto enriqueceu, especialmente nesse ano de 2025, que fizemos essa jornada junto, né, com outros companheiros que estiveram aqui com a gente, né, não esquecendo daqueles que também compartilharam conosco esses estudos no ano de 2025. Vou ficar mencionando aqui os nomes dos companheiros para não ser injusto, mas cada um deles que passaram aqui com a gente também nas reflexões, a nossa gratidão, né? O estudo da carta de Paulo aos Romanos, realmente alcançando aí em 2025 essa terceira temporada,
foram 50 encontros, né? Contando todas as vezes que nós viemos aqui desenvolver temas sobre a carta, e temos aí para 2026 uma programação pronta, e serão outros 59 encontros, com a graça de Deus, que assim se dê, e a gente pode caminhar aprendendo sempre mais, né? Vamos dar sequência então aqui na carta, gente. André, Juliette, amigos que nos acompanham, desde já a gente pede, né, os compartilhamentos para que possam alcançar o maior número possível de pessoas, né? Costumo fazer sempre isso, e hoje nós temos aí mais de uma centena de grupos espíritas que recebem o Romanos verso a verso aí semanalmente, com muitos retornos positivos, sim. Em outras ocasiões o pessoal às vezes fica meio confuso, como assim, né? Estudo da carta aos Romanos, o que isso tem a ver com o Espiritismo? E a gente tem a possibilidade então também de explicar, e muitos desses passaram lá de forma interessada a acompanhar também os nossos estudos. Então a responsabilidade é grande, mas proporcionalmente o aprendizado para a gente também, né? Então, resumo do mês de novembro, a gente tem uma sequência aqui bem interessante, nesse episódio de número 144, como eu disse para vocês, da série, né? Trazemos aqui, resumo do mês de novembro de 2025, que é a sequência de Romanos, capítulo 5, entre os versos de 9 a 12. 9, 10, 11 e 12. A gente vai fazer então essa reflexão aqui, recapitulando essas lições, ao mesmo tempo que teremos a possibilidade de rever maior detalhe, com a presença do André, da Juliette, também refletir com a gente, né? Você que está nos acompanhando também, fique à vontade para interagir, trazer, de repente, seus questionamentos, seus próprios comentários, né? E mesmo depois, circulando o vídeo, deixa lá o comentário que a gente volta depois para tratar do assunto. Importante que a gente interaja e aprenda em conjunto, né? Eu vou fazer a leitura sequencial do 9 a 12, depois a gente volta em cada um dos versos, para a gente ter o panorama geral daquilo que a gente estudou nesse mês de novembro, né? Então, o primeiro verso, que é o verso de número 9 do capítulo 5, depois a gente vai tratar esse capítulo 5, recapitulando também o sentido e a temática desse capítulo 5, mas no verso 9, inicialmente, Paulo traz o seu pensamento anotado pelo escriba Tércio nos seguintes termos. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esse é Romanos, verso 9, na tradução de João Ferreira de Almeida. Nós temos essa mesma tradução, costumamos trazer aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, conhecida tradução católica, né? E em Romanos 5:9 também, da seguinte forma: quanto mais, então, agora, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Na sequência, o verso 10, João Ferreira de Almeida, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Em contraposição, a Bíblia de Jerusalém traz para a gente, verso 10, assim: pois se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. Verso 11, mais uma vez João Ferreira de Almeida, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Bíblia de Jerusalém, e não é só, mas nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora recebemos a reconciliação. E por fim, tradução João Ferreira de Almeida, temos: portanto, como por um homem
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Finalizando a Bíblia de Jerusalém, o mesmo verso 12 nos diz: Eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos lá para entender isso, gente? À luz da interpretação do Consolador prometido, porque a promessa de Jesus foi clara, né? Relembrar as palavras dele e nos explicar as demais coisas. Então, por favor, precisamos do auxílio, precisamos da assistência, da espiritualidade, em nome do nosso querido mestre, para compreender aqui o pensamento paulino, né? Desde já eu vou tratar aqui, recapitulando, que é o capítulo 5, e vou chamando aí André e Juliette para os comentários, né? Mas, inicialmente, olhando o capítulo 5, gente, é o capítulo que vai dar sequência ao pensamento da doutrina central da Carta aos Romanos, que é o da justificação pela fé. No quinto capítulo, nós encontramos, então, consequências que afetam de forma individual e coletiva a comunidade daqueles espíritos que já despertos para o significado do evangelho em suas vidas, evangelho este que é apresentado nos capítulos anteriores pelo próprio Paulo como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja que na própria definição de evangelho em Paulo, todo aquele que crê, portanto, todo aquele que tem fé, é salvo. Então, a justificação pela fé é a doutrina que claramente traz para a gente a ideia de que não é por obras, não é por esforço próprio, não é uma premiação que Deus olha para aquele que está mais bem colocado no ranking e oferta a salvação. Não é esta a ideia. É a ideia pela qual, pela fé, entendendo a fé aqui no sentido de fidelidade, um relacionamento de realinhamento da criatura com seu Criador. A grande questão é que isso se dá por misericórdia de Deus, porque é Ele que vem ao nosso encontro, nós que dele nos desviamos, e é Ele que vem ao nosso encontro. Portanto, doutrinas tão significativas no cristianismo, como o perdão, como a indulgência, como a tolerância, traz para a gente um efeito prático e real, porque o próprio Deus, o próprio Criador e o seu Cristo exerceram isso e exercem isso diretamente com cada um de nós. Portanto, querendo ou não, amados, nós somos constrangidos de forma positiva a exercer isso de uns para com os outros. E esse é um diferencial todo especial na mensagem do Mestre. Capítulo 5, portanto, consequências da justificação pela fé. Esses versos de 9 a 12, nós temos consequências claras, né? Mas, antes de adentrar cada uma delas, vou chamar aqui, primeiramente, André Fernandes para fazer as suas reflexões iniciais. Fique à vontade, André. A gente vai começar pelo 9 e o 10? Fazer um parzinho? Ou um pro 9 só, por enquanto? Pode fazer aos pares aí, sim, que a gente tem bastante tá para tratar. Fique à vontade. Aqui vai entrar um tema bastante legal, né? Porque a gente vê que Paulo começa afirmando que nós somos justificados pelo sangue do Cristo, né? E a gente precisa compreender essa expressão de uma forma simbólica, né? Como nos ensina a doutrina espírita. O sangue, para os hebreus, representava a vida. Portanto, ser justificado pelo sangue significa ser tocado, ser transformado pela vida de Jesus, pelo exemplo máximo de amor, de renúncia, de pureza moral que ele ofereceu à humanidade. Então, quando a gente olha do ponto de vista espírita, a gente vê que não se trata de uma justificação automática ou de uma salvação obtida por substituição, como outros nossos irmãos creem, né? A obra do Cristo
não elimina por decreto, digamos assim, as consequências de nossas ações, mas nos inspira, nos educa, nos desperta, para que nós encontremos o caminho da renovação íntima que a lei divina espera de nós. Então, a influência moral de Jesus é o ponto central. A sua vida doada, a sua perfeita obediência às leis divinas, a sua dedicação à humanidade. Isso constitui um foco luminoso que o impacto se estende ao longo dos séculos, né? Tanto é que está falando dele agora, nos convidando a cada um de nós, a cada espírito que estagia nesse planeta, a sua transformação interior. Então, a gente vê também que Paulo continua dizendo que seremos salvos da ira. Também, novamente, a gente precisa lembrar, não é? Que para a doutrina espírita, como nos esclarece Kardec e os espíritos benfeitores, Deus não possui sentimentos humanos, né? Como ira, ou como é citado aqui. A chamada ira de Deus é espiritualmente um modo figurado de descrever as consequências naturais da desarmonia moral. É o retorno inevitável de nossas próprias ações perante as leis eternas de justiça, de amor, de caridade, né? Então é lei de causa e efeito, né? Então não é Deus que pune, somos nós que, afastando-nos do bem pelo nosso livre-arbítrio, nos colocamos em, em regiões de sofrimento, digamos assim, né? Que acaba tendo como consequência a colheita, né? Desses sofrimentos. Então, assim, a gente vê que ser salvo da ira, como ele já traz aqui no versículo 9, significa ser libertado das consequências dolorosas que nascem da nossa própria ignorância, da nossa própria rebeldia, das aflições que nós criamos quando violamos as leis que regem o universo. E como que essa libertação acontece? A gente vê que ela se inicia quando a gente deixa que a luz de Jesus toque nossa consciência, que desperte em nós o desejo sincero de mudança, de reforma íntima, né? Então, Cristo não salva por imposição, ele salva educando, orientando, transformando a nossa visão a cada dia. Então, é Cristo nos convidando a acendermos nossa luz interna, a renovarmos nossas escolhas, a trilharmos um destino mais alto. Então, a gente vê que a lógica espiritual contida no pensamento paulino é bem profundo, né? A gente entende que ele vai trabalhar para a gente que se Deus nos amou quando ainda estávamos presos à ignorância, ao egoísmo, às nossas paixões, né? Quanto mais continuará nos amando agora que começamos a abrir o coração para a influência dele, né? Então, se o bem nos buscou quando estávamos distantes, muito mais nos sustentará quando damos um passo sincero em sua direção, né? Então a gente vê que isso significa que todo esforço de melhoria íntima encontra um auxílio reforçado do alto. O amparo espiritual acaba até se intensificando quando, sinceramente, tentamos mudar, temos essa predisposição em querer mudar e melhorar, né? E a inspiração moral de Jesus e dos espíritos superiores se torna mais clara, mais presente, mais eficaz, de forma a nos ajudar a superar nossas tendências antigas, a reparar nossos equívocos, a construir um novo futuro, né, galgado, estabelecido na paz, enfim. Então a gente vê que, nesse trecho que a gente vai comentar no dia de hoje, Paulo, nesse versículo 9, ele traz esse convite. É um convite à confiança nas leis divinas e no amor do Cristo. Não é uma promessa mística de salvação repentina, mas é a certeza de que o universo inteiro conspira a favor daquele que deseja transformar-se. É a garantia de que o amor que nos acolheu no erro
nos sustentará ainda mais na renovação. Então, esse versículo nos lembra que a salvação, claro, olhando pelas lentes da doutrina espírita, né? É um processo de iluminação contínua. A luz do Cristo nos alcança, né? Desperta a nossa consciência, fortalece nossos passos e nos ajuda a deixar para trás as regiões de sofrimento que nós mesmos criamos ao longo dos milênios, né? Eu ia falar séculos, mas é mais milênios, né? Então a gente vê que Paulo chama de ser salvo da ira, né? Essa libertação gradual dos desequilíbrios que geram dor. É a vitória do bem em nós, sustentada pelo exemplo vivo deixada por Jesus, né? Que permanece como nosso guia, nosso modelo, a sermos seguidos, como traz Kardec no Livro dos Espíritos, né? Questão 625. E quando a gente avança para o versículo seguinte, para o versículo 10, né? A gente vê que Paulo vai aprofundar o raciocínio que ele estava desenvolvendo até no versículo anterior, né? Porque ele vai mostrar para a gente que a grandeza do amor divino e, 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 e o poder regenerador da presença do Cristo. Mas para a gente compreender essas palavras de Paulo, que é sempre, à primeira vista, bem enigmática, pelo menos para mim, né? Eu começo a tentar interpretar, tentar traduzir essa linguagem simbólica que Paulo utiliza. Porque a gente vê que Paulo começa dizendo que se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, né? Então, do ponto de vista espírita, nós sabemos que não temos como ser inimigos de Deus, literalmente, né? Não tem como, né? Deus não tem adversários, não tem inimigos. Então, o que Paulo chama de inimizade é espiritualmente esse estado de ignorância, de afastamento moral, de rebeldia, de orgulho das criaturas, né? Que somos nós, que optam, tal como na parábola do filho pródigo, né? Que optam por se distanciar da sintonia com as leis divinas. E quando nós vivemos de maneira contrária ao amor, não somos inimigos de Deus, vamos dizer assim, né? Mas somos inimigos de nós mesmos, no fundo, né? Nós criamos conflitos, nós criamos dores, equívocos, situações que nos aprisionam a essas sombras. E é essa condição que Paulo está descrevendo para a gente. E a gente vê que Paulo também afirma para a gente que, mesmo assim, Deus nos reconciliou consigo pela morte de seu filho. Mais uma vez, né? Para o espírita, essa linguagem deve ser entendida de uma forma simbólica, né? A morte do Cristo, para nós, representa o ponto culminante da sua entrega, o testemunho final da fidelidade e ao amor que ele tinha por nós, né? Então a gente vê que seus últimos instantes não são um pagamento por nós, como alguns creem, né? Mas seria uma prova suprema de que o amor suporta tudo para iluminar, não para condenar, né? Então essa reconciliação não é um ato jurídico, mas é um processo de despertar da consciência. Quando a gente contempla Jesus, a sua coragem, a sua mansidão, a sua capacidade de amar até as últimas consequências, algo dentro de nós se toca, vamos dizer assim, se abala, melhor dizendo, né? Se sensibiliza, dá um chacoalhão. E é essa força moral que reconcilia a criatura com Deus, isto é, com as leis divinas, né? Que estão escritas na nossa própria consciência. Mas Paulo vai além, ele conclui, né? Falando que muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E aqui está um ponto bem profundo para o meu observar, né? Tive que Paulo não diz que seremos salvos pela sua morte, mas é pela sua vida. É a vida de Jesus, a sua vivência no amor, a sua pureza, a sua compaixão, que nos salva, não a morte em si, né? Não porque substitui nosso esforço, não é isso.
mas porque nos guia, nos educa, nos inspira a seguir por esse mesmo caminho, né? Para essas mesmas pegadas que deixou para a gente, né? Então a gente vê que a vida do Cristo é esse modelo, como ensina os Espíritos para a gente na codificação. É esse roteiro seguro para todos os que desejam sair desse estado de ignorância, né? Que nós transitamos por muitos milênios, para ascender rumo a caminho da luz, né? Como diria o livro do Emmanuel. Então, quando a gente assimila os ensinamentos de Jesus e coloca em prática a sua maneira de viver, nós iniciamos um processo real de transformação, que é uma transformação interior, sobretudo, né? Que é essa que nos liberta das causas do sofrimento. Então, a gente vê que, quando a gente analisa esse ser salvo pela vida do Cristo, a luz da doutrina espírita ganha um outro significado, né? A gente vê que é muito vinculada ao que a gente chama de reforma íntima, né? Renovar nossos sentimentos, despertar para a caridade, curar para ressentimentos, reparar os equívocos, né? Mudar nosso modo de pensar, nossas atitudes, né? Elevar nossos pensamentos, né? Enfim, assim por diante. Daria para citar 1 zilhão de pontos. Então, Paulo está dizendo para a gente que se o amor divino já nos alcançou quando estávamos caídos, quanto mais esse amor nos fortalecerá agora que nós buscamos nos levantar, né? Nós que estamos caídos até então. Então, se a reconciliação começou no momento de maior ignorância de nossa parte, então ela se aprofunda ainda mais à medida que nós abrimos nosso coração para viver como Jesus viveu. Então a gente vê que, quando a gente olha por essa ótica, esse versículo, é uma mensagem extraordinária de esperança, né? Ele nos assegura, Paulo nos assegura, que o processo de transformação do espírito é amparado de perto pelo alto, e que a vibração do Cristo, seja a sua luz, a sua influência moral, enfim, né? Nos acompanha e acompanha a todos que desejam sinceramente caminhar em direção ao bem. Então, a gente vê que esse versículo nos lembra que não é o sacrifício físico de Jesus que salva, mas é sua vida eterna na consciência da humanidade. É a sua presença viva como guia, como modelo, a sua influência constante sobre a nossa jornada evolutiva. Então, acho que é essa grande lição que fica, né? Nós que ainda temos uma relação um pouco ainda distante com Jesus, no sentido de que colocamos ele exteriormente como algo a ser adorado, né? E estiver puxando para dentro de nós, entendendo que ele é esse modelo, sobretudo, interno, né? Para que eu venha manifestar, você, cada um venha manifestar o Cristo dentro de si, né? A ponto que a gente vai um dia chegar e falar, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, né? Obrigado. Muito bom a dissertação do André, que nos favorece a compreender essa sequência dos 2 primeiros versos que estudamos nesse mês de novembro, no capítulo 5º da carta de Paulo aos Romanos, um capítulo que continua aí a desdobrar as consequências da justificação pela fé. Doutrina que é incomum, né, de ser tratada na doutrina espírita, mas está na carta. Está na carta, deve ser tratado exatamente à luz do Consolador. E é isso que procuramos fazer aqui. Juliette, quero te ouvir nessa sequência, olhando para esses pares, né, iniciais aqui também, com as tuas reflexões complementares, fique à vontade. É só complementar mesmo, né? Porque o meu amiguinho André deu um show aí com relação a esse versículo 9, principalmente. Porque eu acho que Paulo aqui, ele começa, nesse capítulo 5, ele trata a justificação de uma forma vista dele humano para Jesus, o Cristo. Né? Todos nós sabemos que Paulo ele tem a versão cristológica de Jesus, ele vê um Jesus planetário, ele não vê aquele Jesus humano, histórico,
ele transcende isso. E ele tenta dizer isso, principalmente aqui, na carta aos Romanos. E eu acho que esse versículo 9, quando ele nos diz aqui, sendo justificados pelo seu sangue, é o que André falou, nos remete à ideia, né, que trazemos de que Jesus deu o sangue de Jesus nos lavou os nossos pecados. Tá, então, quem antes pecou, morreu no pecado, acabou? Né? Coisas assim, são coisas que a gente precisa raciocinar, né? A gente precisa compreender o versículo de que o sangue como o André falou, é o significado de vida, era o que João Batista disse, ele batizou na água, Jesus batizaria no sangue, porque é a vida. Ele deu a vida por nós no sentido de que ele veio nos ensinar, nos guiar e nos provar que a imortalidade da vida é real. Foi esse o objetivo dele. A missão crística de Jesus era nos mostrar que o caminho para a evolução era através dele. Ele era o ensinamento. É ser como ele que vai nos levar à salvação. Ele não salvou todo mundo, porque não teria sentido, né? E esse finalzinho, seremos por ele salvos da ira, é exatamente o que o André falou, e isso é muito bonito, gente. A ira aqui não é ira de Deus, porque Deus, se tivesse ira por nós, coitado de nós, a gente não estava nem aqui falando. É a ira de nós mesmos, a corrupção que há em nós, o erro que há em nós, e é ele que quer salvar a gente, porque a gente mesmo está aqui achando que está fazendo tudo certo, né? Ou pior ainda, sabendo que está fazendo errado, mas querendo continuar fazendo errado, achando que está certo. Pior ainda. Né? Então, a cruz, esse significado da cruz precisa definitivamente estar para todos nós definido como algo que é de nós para ele. A gente precisa olhar para a cruz e ver a nós ali. E não ficar olhando para um Cristo crucificado, sangrando, com uma coroa de espinhos na cabeça, achando que aquilo ali significa que nós não devemos mais nada. Porque isso é hipocrisia, é ilusão. E, na minha concepção, quem ainda repete isso se ilude mesmo, porque não é possível que hoje, com tanta informação e com tantas coisas acontecendo no mundo, a pessoa consiga ainda crer numa coisa como essa. Né? E no 10? O 10, eu acho que quando ele fala em reconciliação, rapazes, amigos, eu acho que ele foi muito feliz, né? A palavra grega aqui para reconciliação, que eu não me lembro qual mas eu sei que ela quer dizer transformar a essência. Não é o reconciliar, aquela só reconciliação de que você perdoa a outra pessoa e tal, e aí segue todo mundo em frente. Não, você muda completamente a essência no sentido de como você se relaciona novamente permanece no relacionamento com aquele outro ser. E é isso que ele quer dizer, que nós temos a oportunidade de fazer através de Jesus com Deus, com o nosso Pai. Nos reconciliarmos com Deus, mudando a nossa forma de ser, reativando em nós, despertando em nós o Deus que há em nós, a chama divina que há em nós, as nossas potências, através de Jesus, porque só Ele é o caminho. É através dele, tendo a ele como exemplo, sabendo que ele veio nos guiar, nos ensinar, nos conduzir. Ser como ele é que nós vamos fazer essa mudança de ser e nos reconciliar com o Pai. Porque no momento a gente está vivendo um relacionamento com Deus ainda de
chamada de atenção, ainda de verificar os nossos erros, encontrar os nossos erros, tentar voltar para o caminho certo. A gente está ali naquele processo de relacionamento. Mas nos reconciliar com Deus é, como meu amiguinho falou, não, eu vou fazer o que meu pai me manda fazer. Eu vou ser como ele espera que eu seja. Aí a gente vai estar reconciliado. Que era como Jesus era. Eu estou aqui para cumprir a vontade de meu pai. É nesse momento que a gente se reconcilia com ele. É assim que eu penso, amigos. Muito bom, belíssimo complemento, Juliette. E assim, são duas expressões que me chamam muito a atenção entre os versos 9 e 10, né? Foram muito bem tratados por vocês, mas que eu quero aqui relembrar para fixar o ensinamento. No verso 9, a expressão salvos da ira. E no verso 10, salvos pela sua vida. Veja que são contraposições, né? Quando eu estou olhando, salvos da ira, já é um recado muito claro para a gente. Ó, tem um probleminha aqui nessa minha relação com o sagrado. Porque senão não precisa ser salvo de nada, né? Então, esse sentido de salvação, a gente vai na origem da palavra, tanto tem a ver com o livramento de um perigo, quanto tem a ver também com o processo pelo qual você se torna saudável. Eu entendo que no aspecto da aplicação espiritual, que a doutrina espírita nos traz de maneira tão clara, dizendo que vivemos no passado, existimos no presente, existiremos no futuro, eu tenho que olhar para esse passado e saber que eu, não alguém, eu fiz escolhas em clara oposição à lei de equilíbrio, que são as leis divinas. Nós temos, assim, uma determinação muito clara dos benfeitores espirituais na questão 614 para não deixar margem de dúvida. Quando Kardec questiona a equipe do Espírito de Verdade sobre a lei divina, a lei natural, eles afirmam para a gente que é a única possível para a felicidade do homem e que o homem não é senão infeliz quando dela, lei divina, quando dela, lei natural, nós nos afastamos. E aqui está o ponto. Quando eu me creio autônomo diante da divina lei, quando eu me creio autorizado a tomar atalhos onde o caminho é reto, eu vou colher naturalmente as consequências. E são dessas consequências que a gente quer fugir. Então, para muita gente, se falar de reencarnação, dá coceira, dá urticária, porque a pessoa fala, por Deus, eu não quero voltar aqui não. Ou porque reconhece, é claro, o significado de estar encarnado. Ele que não crê na reencarnação, crê na encarnação. Estamos aqui num corpo físico, não é? Todos nós reconhecemos que estar encarnado no mundo de provas e expiações é algo que vai demandar da nossa parte sempre uma situação de vencer aflições, vencer dificuldades, vencer limitações físicas, orgânicas, psíquicas, espirituais. Tudo isso está ligado à condição dos habitantes do planeta Terra. Então, o problema não está na casa, o problema está no morador. Né? Então, toda a mensagem do Evangelho parte daí. Hoje nós temos um Evangelho estranho, que com Paulo nós diríamos falso evangelho. Que é aquele evangelho que nós procuramos o que eu vou ganhar com isso. Esse evangelho não tem nada, absolutamente nada a ver com Jesus. A mensagem do evangelho é muito clara para nos dizer o que nós estamos perdendo, ausentes, afastados da presença do Mestre representando o nosso Pai. É a parábola do filho pródigo. É o cair em si. Eu percebi, eu tinha tudo na casa de meu pai. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou comendo com os porcos. Simbolicamente, gente, significa no que temos feito com as nossas existências.
Nós somos gerados por Deus para representá-lo, gente. Isso é Gênesis. Temos um mandato divino para ser imagem e semelhança dele. Quando nós andamos na contramão de tudo isso, a ira tem a ver com a lei. E lei existe para ser aplicada. Ah, Emerson, mas isso é muito duro. Exatamente por isso tem o Evangelho. Essa é a nossa boa nova. Agora, quando eu olho para a lei, nós vamos ver toda a carta aos Romanos, nas cartas de Paulo de forma geral, mas na carta aos Romanos de forma muito clara, dizendo isso. Ó. Se não tivesse lei, eu não saberia que eu estou em transgressão. Aliás, é isso, inclusive, com a lei humana, né? Se alguém me falar isso não pode, eu vou do jeito que para mim está tudo certo. Agora, a lei é uma declaração de qual é a vontade de Deus, e quando eu olho para a lei, eu olho para o decálogo, eu sei por que eu estou na condição de afastamento. Eu sei em consciência por quê. A lei declara isso para mim. Então, a ira aqui representa claramente isso. Né? Realmente, o retorno natural é a lei de Talião em Moisés, é o causa em efeito na doutrina espírita, é o a cada um segundo as suas obras ensinadas pelo próprio Jesus, para nos dizer, me desculpa, mas você tem que fazer o caminho de retorno. Gostando, não gostando, tem que fazer o caminho de retorno. É impossível ser feliz no atalho. E por fim, a ideia dos salvos pela sua vida é extraordinária, né? Belíssima. Realmente a gente entender como tão bem o André trouxe para a gente que aqui a questão não é morte, que morte tem a ver com pecado, né? O próprio Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Mas a vida plena, a vida abundante está em Cristo Jesus. E é isso que ele nos oferta. Somos salvos, somos curados, somos libertos, livres do perigo, desse perigo do afastamento de Deus. Por quem? Por Jesus. Sem ele eu não teria como. Eu não saberia sequer o que fazer. Aliás, Jesus disse isso para a gente, né? Na parábola da videira, ele fala, né? Para a gente não ficar desavisado. Ele diz assim: sem mim nada, não é alguma coisa, nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. O perdão da palavra, gente, esse é um soco no estômago do nosso orgulho, desse nosso desejo arrogante de autonomia. Então, dito isso, acredito que temos contribuído para uma reflexão que aí cada um faça aí de forma complementar entre esses versos 9 e 10 da carta aos Romanos. Vamos para a sequência dos nossos outros dois pares, caminhando aqui nesse resumo do mês de novembro. Temos então Paulo a declarar, Tércio a anotar o verso 11 para nos dizer: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E por fim, o verso 12, vou chamar o André e a Juliette para os comentários. Paulo declara: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vamos entender como isso se aplica a gente, nós, criaturas humanas, desse turbulento século XXI. André, vamos lá, reflexão. É isso aí. Então a gente vê que nesse versículo, Paulo conclui, de certo modo, a linha de raciocínio que ele estava vindo construindo até então. Ele falou no versículo 9 da justificação, no 10 ele falou sobre essa reconciliação iniciada pela influência moral do Cristo, e agora, no versículo 11, ele vai descrever para a gente o efeito interior desse encontro espiritual, essa alegria profunda que nasce na alma quando ela se reencontra com Deus. Então a gente vê que Paulo vai mostrar para a gente que, falar não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, né?
uma tradução a gente poderia colocar assim também, né? E não apenas isso, mas nós nos alegramos, nos rejubilamos em Deus, né? Claro, esse gloriar em Deus não tem uma relação com orgulho, com a vaidade, com uma superioridade, não é isso, né? Mas é uma alegria, é aquela paz íntima que surge quando existe uma harmonia entre consciência e vida. Nosso caso ainda existe um abismo, né? Infelizmente, a consciência nos diz fazer isso, a gente acaba fazendo o contrário, né? A gente tem esse abismo ainda, infelizmente, né? Então a gente vê que é essa alegria, é aquele sentimento silencioso de quem percebe que está, enfim, alinhado à própria vida, às próprias leis divinas, né? E acaba sentindo até uma gratidão por isso, né? Com a conexão com Deus. Não é uma felicidade ruidosa, mas é um regozijo espiritual, digamos assim, que nasce dessa certeza de que a alma está caminhando na direção certa, né? E a gente vê que Paulo explica de onde vem essa alegria. Que ele vai falar que é por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, essa reconciliação não é algo que o Cristo faz por nós, sem nós, mas é algo que ele desperta dentro de nós. É um processo progressivo, evidentemente, mas pelo qual cada criatura, tocada pelo exemplo deixado pelo Mestre, reconcilia-se consigo mesmo. Mais do que reconciliar com Deus, né? Afinal, é reconciliar conosco mesmo, com a nossa própria essência, né? Que nós nos desviamos do nosso propósito, né? A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, então a gente tem o nosso DNA divino, a gente que acabou se desviando dessa questão, né? Então, no fundo, é uma reconciliação conosco mesmo, né? Com a nossa consciência e, como, claro, como consequência com as leis divinas. Então, a gente vê que as leis divinas, como a gente aprende no livro dos Espíritos que estão escritas na nossa consciência, então a gente vê que se reconciliar com Deus significa, se a gente for cavar, né, se a gente for averiguar, é voltar a ouvir a própria consciência, é deixar de lutar contra a consciência, né, enfim, é todo esse trabalho que a gente faz em direção ao amor, né, e a gente vê que o Cristo é o mediador dessa reconciliação. Não porque ele intercede como alguém que, vamos dizer assim, chega a persuadir Deus, não é isso, né? Mas é porque ele educa, ele inspira, ele ilumina. A gente vê que a vida de Jesus, a sua vibração, o seu amor, despertam em nós aquilo que já somos em essência, mas que ainda estava adormecido, que é a capacidade de amar, de perdoar, de servir, de renascer espiritualmente, né? Então a gente vê que nesse versículo 11 que Paulo vai trazer para a gente, é esse convite a uma gratidão, uma confiança. Paulo nos lembra que cada passo em direção ao bem já produz frutos. E frutos que não necessariamente se manifestam exteriormente, mas sobretudo no nosso íntimo, né? É o fruto da paz, da esperança, da serenidade, né? É esse sentimento do nosso retorno à casa do Pai, como de novo citando a palavra do filho pródigo, né? É essa alegria de reencontrarmos nossa própria essência, que por muitos tempos a gente havia esquecido, né? É esse sorriso da nossa alma que desperta, né? E quando a gente avança para o versículo 12, para a gente encerrar o dia de hoje, né? Eu tive que Paulo começa uma reflexão aqui, até, na minha opinião, mais ampla, né? Sobre essa condição humana. Aqui ele ia falar desse homem. Ele está citando a figura de Adão, né? Mas não Adão, um ser humano Adão, mas é um símbolo, né? Então a gente precisa lembrar que Paulo fala, sobretudo, em uma linguagem figurada, própria da cultura judaica da sua época, né? E a gente vê que a própria doutrina espírita também nos ajuda a compreender
tentar tirar, né, o espírito da letra dessas lições, trazer um sentido espiritual por trás dessas expressões. Então, quando Paulo afirma para a gente que por um só homem entrou o pecado no mundo, para o espírita, isso não significa que um único indivíduo tenha sido responsável pela queda espiritual de toda a humanidade. A gente não pode levar na literalidade. A gente já passou dessa fase, né? Para nós, no espiritismo, deixar claro, né, para nós espíritas, que cada espírito é responsável por si mesmo. Nós trazemos tendências que são resultantes das nossas próprias experiências em múltiplas existências, e nós herdamos, né, esse nosso passado, né? Nós herdamos o fruto de nossas escolhas efetuadas ao longo dos milênios. Então, o que Paulo quer dizer para a gente? Paulo está usando Adão como um arquétipo, como um símbolo da humanidade primitiva, ainda ignorante, ainda afastada da lei, das leis divinas. Adão aqui representa a infância espiritual do espírito. É quando a criatura, recém-saída do reino animal, ainda muito vinculada aos instintos, ainda não compreendia a grandeza da responsabilidade moral. Então a gente vê que quando Paulo diz que o pecado entrou por um só homem, o sentido espiritual é mais ou menos assim, pelo que eu entendi, né? O mal nasce quando a consciência desperta, mas ainda não sabe escolher corretamente. Então a gente vê que é o momento em que o espírito passa para a fase hominal, né? Deixa de ser uma fase muito só instinto e entra uma fase mais moralizada, vamos dizer assim, né? Que tem a influência moral, digamos assim, melhor dizendo, mas ainda não tem maturidade suficiente para agir no bem de forma plena. Então a gente vê que até Paulo continua ele falando, e pelo pecado, a morte. Então aqui novamente existe um sentido simbólico. A morte não é a morte física. Quando é dito em morte na Bíblia, geralmente é muito mais uma questão da morte espiritual do que a morte física. A morte física é de menos. Até tem uma mensagem do Emmanuel muito legal sobre isso. Tô tentando lembrar aqui a referência, não tô lembrando. Mas enfim, a gente vê que aqui é o sentido simbólico. Não é a morte física. É a morte moral, é o afastamento da luz. É a perda da, mesmo que momentânea, né, temporária, dessa sintonia com as leis divinas. Então a gente vê que no mundo tem muitas pessoas que estão fisicamente vivas, mas moralmente, espiritualmente estão mortas, né? Então a gente vê que na nossa linguagem, vamos dizer assim, né? Essa morte acaba sendo essa sombra que nós mesmos criamos quando nos afastamos do bem, do belo, né? E Paulo acrescenta, ele fala assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Para nós espíritas, traduzindo isso, a gente pode entender mais ou menos assim: todos nós, em nossa imaturidade espiritual, em nossa ignorância, já que a gente foi criado simples e ignorante, né, a gente está aprendendo ainda, já nos afastamos da lei do amor. Por isso que todos experimentamos a dor, a sombra, a dificuldade, porque a gente ainda está aprendendo, está engatinhando, então é natural que te tropece, né? E te acaba sentindo, experienciando essas experiências de dor, de dificuldade, não como um castigo de Deus, evidentemente, mas é uma consequência natural das nossas próprias escolhas, tanto no presente quanto nas existências anteriores, né? Então a gente vê que a mensagem de Paulo é muito profunda. Ele vai trabalhar essa questão de que não há fatalismo, não há uma herança de culpa, e há uma responsabilidade individual e uma evolução contínua da criatura. Então a gente vê que quando Paulo afirma para a gente que todos pecaram, ele está descrevendo o processo natural de crescimento do espírito. Todos nós tropeçamos,
todos nós aprendemos, todos nós caminhamos pela experiência, é o que a gente está fazendo aqui, né? E esse mal que nós fazemos não define o que somos, mas revela o quanto ainda precisamos crescer. Então a gente pode até perceber aqui existe uma lógica nesse capítulo, né? A gente vê que nos versículos anteriores, Paulo falou da reconciliação e da alegria que nasce da aproximação da criatura com Deus. Agora ele explica por que essa reconciliação é necessária. Por quê? Porque todos, sem exceção, já se afastaram do bem em algum momento da jornada. Até espíritos que hoje são puros, um dia tropeçaram, porque foram criados simples e ignorantes, né? É como se Paulo dissesse pra gente, ó, se Deus nos ama tanto, é porque ele conhece a nossa história. Ele sabe que nós caminhamos por longos e longas estradas de erro e de acerto. A gente está tropeçando, mas levanta, né? E por isso mesmo, Cristo veio iluminar nosso caminho, nos mostrar a melhor trajetória, sem atalhos, como diria o Emerson, né? Nos educar, nos restaurar, aquilo que nos afastou da harmonia, né? Então a gente vê que aqui nesse versículo, o que Paulo chama de pecado é a nossa imperfeição. O que ele chama de morte é o sofrimento resultado da nossa própria ignorância. E o que ele chama de um só homem é a humanidade em sua infância espiritual. Então a gente vê que à primeira vista, como disse o Emerson agora há pouco, né? A episódio de Paulo é meio confuso, que tem a ver com o espiritismo, né? Mas é que o que me deixa encafifado, viu, Paulo? Eu falei, Paulo, o que deixa encafifado é que os benfeitores espirituais são unânimes em falar que Paulo era o precursor do espiritismo. Aí depois vem Emmanuel destacando. Eu falei, não, a gente tem que quebrar a cabeça para tentar decifrar Paulo, porque ele não está contradizendo o espiritismo, por mais que à primeira vista, nossa, é contraditório, né? Mas quando a gente vai desvencilhando, vai cavando um pouco, né? Então a gente vê que, só para encerrar, né, esse versículo 12 não fala de uma condenação, mas fala do nosso processo evolutivo. Mostra que todos nós estamos em aprendizado e que as sombras que nós atravessamos ao longo das múltiplas encarnações são oportunidades de amadurecimento, até que a luz do Cristo nos conduza de volta ao eixo, né, dessa harmonia divina, né? Que a gente volte a gravitar de volta, né? O sol, né? Que é Deus, né? E é isso, obrigado. Muito bom, André. É isso aí, quebrando a casca e aproveitando, apreciando o fruto, né? O fruto da boa nova que Paulo traz para a gente de forma de fato tão profunda, né? Vamos lá, Juliette, a gente está chegando aqui próximo ao encerramento, mas claro, fique à vontade para fazer os seus complementos. Vou ser bem breve, meu amigo, porque, como vou repetir, né? André não deixa nem espaço, né, para falar. Então, fica difícil. Mas eu queria ressaltar no 11 que ele continua com quando ele retoma, né, a reconciliação, o agora alcançamos a reconciliação. Como falamos antes, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo. É através do Cristo que a gente vai se reconciliar com Deus. É sendo como Ele, é fazendo, amando como Ele, tendo as ações dele como nosso exemplo, como ele fazia, né? Eu faço o que manda meu pai. E não vou me alongar na reconciliação, porque eu acho que é uma coisa bem interna. E eu acho que é algo que nós já conseguimos compreender. Eu acho que o ser humano encarnado de hoje ele consegue compreender que precisa se reconciliar com o divino, seja, né, com que linguagem for, dentro da religião que professa, enfim, mas ele compreende isso. Você sente que a humanidade está com saudade do Cristo, está com saudade do divino, está precisando, anseia por isso.
Então, a palavra reconciliação como esse mudança de essência é crucial no nosso momento atual. E falar de Adão, quando Paulo fala de Adão, gente, é assim, estudo para umas 400 lives, né? Acho que tinha que fazer uma temporada só de Paulo falando de Adão e Jesus. Mas nós sabemos que Adão é simplesmente o homem encarnado, somos nós, né? É o cara que está no paraíso e consegue jogar tudo fora. Fazer tudo errado estando no paraíso. Ele tem comida, ele tem casa, ele tem tudo no paraíso. Aí ele vai e estraga tudo. É a gente. Tem como ter essa Juliette, ano que vem a gente vai poder falar bastante de Adão. Então não se preocupe, não. Pior que é, né? Ou seja, quando a gente chegar no capítulo 8, então só vai dar Adão. Romanos 2. Vai ficar craque. E aí, Jesus, como Paulo diz aqui, né? Ele não diz, mas dirá. Jesus é o oposto de todos nós. Jesus é o segundo Adão, né? É o Adão que já não mais comete todos os erros que cometeu até Jesus. Porque quando Jesus vem, ele vem mostrar para a gente que existe um outro ser, que nós podemos ser outra pessoa, que nós nos esquecemos do paraíso onde estávamos e que para reconquistar aquilo tudo, nós precisamos ser como ele. Então, eu acho que a mensagem desse versículo 12, que o pecado, o homem, como por um homem entrou o pecado no mundo, esse um homem fomos nós que transformamos a criação do Pai em algo pecaminoso, a hamartia, né? O erro. Fomos nós que fizemos isso. Porque nós sabemos que Deus não criou o mal, Deus não criou o avesso. O adversário está dentro de nós. Então, eu acho que essa mensagem, para a gente não se estender, a morte que tantas pessoas temem como algo devastador, na verdade, Paulo trata a morte como renovação, como oportunidade de crescimento, evolução, que é a nossa vida, é a oportunidade da reencarnação, é sabermos que, poxa, eu cheguei agora e eu vi que eu não fui uma pessoa boa, que eu cometi esses erros, tá? Eu vou melhorar agora, mas eu sei que eu tenho muito que aprender ainda e eu tenho a esperança disso e que eu sei que posso. Porque eu tenho Jesus dentro de mim. Eu tenho Jesus como meu modelo e meu guia, e é através dele que eu vou me reconciliar com Deus. Eu acho que essa é a mensagem de Paulo nesse versículo 5. Eu acho que é uma mensagem muito indigesta, viu, Juliette? Porque é mais cômodo terceirizar a culpa e falar, não, foi a culpa do Adão, que ele se dane. Foi culpa do Adão, exatamente. Da Agora, Eva. A Eva é a culpada, amigo. Assim, a Eva. Agora, assumir que nós somos esse primeiro Adão, aí que pega o negócio. Ai, meu Deus. Quem fala de Adão é Paulo, mas a humanidade culpa a Eva. Nem a serpente é culpada, é a Eva. E olha que o Paulo nem colocou a serpente na conversa, né? Porque tem um trio aí que é brincadeira. Agora, assim, eu já vi gente brava com Adão mesmo, falar assim, se eu encontro esse Adão por aí, né? E a gente sabe que a gente encontra todo dia, né? Basta olhar no espelho. Olha no espelho! Tá vendo, Adão? Exatamente, gente. Então, assim, a mensagem realmente é fabulosa nesse sentido. A gente vai ter tempo, por isso que é verso a verso, para aprofundar, porque Paulo vai aprofundar aí na sequência desse nosso estudo, né? Já dando um breve spoiler, gente, né? Eu vou ter que fazer isso, né? Porque é o próprio, não é teologia,
parou, pensou, o outro reproduziu e se criou uma escola em torno disso, ou porque Kardec interpretou. Não, a questão não é essa. O próprio Paulo, gente, que vai falar para a gente o que representa a figura de Adão dentro da tradição interpretativa judaica. Lembrando, ele foi formado nessa escola por um dos mestres da sua época, Gamaliel, né, que estudou na maior escola de tradição judaica, que é a escola advinda de Hillel. Então, ele vai aprender aos pés de Gamaliel a respeito disso. E o que, que ele aprende? Da tradição que é do povo dele. Ele vai tratar disso para a gente no verso 14, a gente está no 12, calma aí. Mas no verso 14, dando um spoiler, ele diz que Adão é a figura daquele que há de vir. Só por aí a gente vê que tem muito assunto para 2026, né? Então, estejam conosco em 2026. Não percam. Esse é o gancho, olhar no espelho e aprender aqui na Carta aos Romanos, que a gente vai ter muito para tratar e aprofundar, né, gente? Chegando aqui na reta final, só gostaria realmente de agradecer a grande oportunidade, a abençoada oportunidade que tivemos ao longo desse ano, diante desses ensinos de Paulo, inspirados pelo Cristo, né? Aprender à luz da interpretação da doutrina espírita, exatamente aplicar essas lições, pelo menos é o intuito, né? Aprender para aplicar essas lições para realmente nos tornarmos seres humanos melhores. Esse é o sentido e a razão de ser. As dificuldades que temos para isso são muitas, exatamente porque nós complicamos o processo. Mas estamos aqui neste caminho, exatamente mirando Jesus como nosso referencial de sofisticada simplicidade na relação com Deus. É isso que buscamos, né? Eu gostaria aqui, não vou deixar de lado a oportunidade de André, Juliette, em breves palavras, se direcionar àqueles que nos acompanharam, nos acompanham, nos acompanharão nesta série Romanos verso a verso aqui, já deixando da minha parte aí o meu desejo que tenhamos, nesse período de recesso, dezembro, em que realmente Jesus, para nós cristãos, é a figura central, mas que não seja somente aquela figura a ser adorada, mas é aquela figura pela qual nós nos aproximamos, como nos aproximamos de um amigo. Que estejamos na presença do amigo Jesus, ainda mais relembrando o sentido e significado dele conosco, né? Que esse 2026 seja também uma sequência de muito aprendizado, progresso, desenvolvimento para todos nós. Palavras finais, André, primeiro, fique à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Emerson pela oportunidade que nos dá, que é um prazer, porque nos força a estudar, a buscar, né, Juliette? Às vezes a gente está um pouco acomodado, o Emerson nos puxa para o estudo. Verdade. Nem sempre é um estudo confortável, porque Paulo vai falar de uns conceitos que estão, como o Emerson sempre fala, né? Os conceitos um pouco diferentes da doutrina espírita, assim, que a gente não está acostumado muito a ouvir falar, então nos tira da zona de conforto. Para a Juliette, eu acho que talvez seja um pouco mais cômodo, porque ela nasceu em berço protestante, mas para mim, eu tô um novo idioma, eu tô aprendendo um novo idioma, digamos assim, né? É um pouco difícil, eu tenho que ir pesquisar, né? Tem pouco material espírita a respeito disso, por mais que Emmanuel tenha comentado muito sobre o de Paulo, mas não comentou uma parcela, né? Então, ainda é um terreno muito árido, na minha opinião, para o estudo. É um pouco difícil, na minha opinião, para a pessoa que está começando, né? Às vezes a gente tem que buscar um conteúdo de algum irmão nosso protestante, católico, e tentar traduzir para o conceito espírita, tentando aplicar, converter alguns conceitos, que aqui ele vai trabalhar com questões bem teológicas que mudam bastante, né? Nem sempre foi fácil, né, nesses meses que passamos, né? Mas espero que, desde nossa possibilidade, desde nossa limitação, né, que ainda é muita, a gente tenha conseguido passar um pouquinho, né, de algum conhecimento que se torne inspiração para aqueles que nos ouvem, né? Porque a nossa objetivo aqui é, sobretudo, e é muito vinculado ao Natal, né, que a gente consiga despertar esse nosso Cristo dentro da gente, né? Como diria, acho que foi Santo Agostinho que dizia mais ou menos assim, que
Não adianta ter Natal todo ano, dia 25 de dezembro, etc., se o Cristo não nasce dentro da gente, né? O Natal exterior é uma festividade, é importante, mas sobretudo que Jesus possa nascer na manjedoura do nosso coração, né? Todos os dias, de preferência não só do dia 25, né? Mas todos os dias. Então, que aproveitamos essa oportunidade também para revermos nossa família, né? Aproveitar e amar muito, né? Enfim. E eu quero só encerrar agradecendo, então, agradecer ao Emerson, à Juliette, aos benfeitores espirituais desse trabalho. Muito obrigado. Juliette, Agradecer também, gente, estar com vocês dois esse ano, mais um ano, mais esse 2025, saber que em 2026 vou estar com vocês dois, eu aprendo muito com vocês. E como o André falou, Emerson, é muito legal, porque a gente, para se preparar para poder vir, a gente estuda e lê e busca e discute para ver porque a literatura espírita realmente é bem escassa com Paulo, né? Principalmente com as cartas, com a carta aos Romanos, né? É bem escassa. E aí é muito bom. Eu estou adorando ter que estudar Paulo assim e estou, sei lá, me encantando. Eu sempre fui fã de Paulo, né? Vocês sabem. Então, e a oportunidade de estar com vocês, meus amigos, é muito boa. Obrigada aos nossos amigos, nossos ouvintes, que estejam aqui de novo conosco. Compartilhem esse estudo para alcançar mais corações. E que o Natal seja para nós renovação, perdão, amor e esperança. Esperança de um planeta melhor e corações mais concatenados com a mensagem de Jesus. Um beijo, viu? Vocês são maravilhosos. Obrigada. muito bom, André, Emerson, Juliette. beijo na Andressa e nas crianças, tá? Pode deixar, mais do que agradeço, Juliette. Minha gratidão mais uma vez, André, Juliette, pelo tanto que enriqueceram o nosso estudo nessa sequência que tivemos aqui nesse ano de 2025, né? Da mesma forma, todos aqueles que incentivam com as suas visualizações também o nosso trabalho, com seus comentários. Quero deixar aqui em especial hoje, ó, breves palavras, mas dizendo tudo. A Marinês Santos deixando para a gente aqui, boa noite, paz profunda. É o meu desejo para cada um de vocês. É aquilo que nós precisamos de fato, né? Aquela paz do Cristo. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. O meu convite é esse. Período de recesso agora, dezembro, mas retomando 2026. Em 2026, vamos adiante, aprendendo cada vez mais à luz da doutrina consoladora com Paulo e Cristo Jesus. Paz, luz, sabedoria. Deus nos abençoe, gente. Até 2026. Que Deus nos abençoe de sempre. Até mais. Tchau, tchau.